Gravando mais um episódio do Surf Papo Flow. Caraca, estamos indo bem, hein? Episódio 16 que a gente acabou de descobrir aqui, que é o número do Yufo. Nosso convidado especialíssimo aqui. Brigadão, Yufo. Obrigado a vocês por me terem aqui. Pô, um prazerzaço ter você aqui. Para quem não conhece, o Yufo aqui é o Team Manager da Sharpai. Trabalha com todos os tops aí, do Tour, Filipinho, Canoa, a galera toda. E a gente estava até falando antes, né, de gravar. Aprendi que seu pai ou sua mãe, né? Meu pai. Seu pai é americano e a mãe brasileira, né? Uhum. Dá uma introduçãozinha sua aí, profissional, pessoal, só pra galera saber. Bom, tá, tenho 48 anos, são 22 anos de América. Uma passagem rápida no profissional de 94 a 97, em Florianópolis, Santa Catarina. Acho que eu vinguei mais aqui na América do que no Brasil, na verdade. Aqui eu tive a oportunidade de correr o NSSA, né? Na época, uma época muito boa, muito farta, né? Uhum. E me trouxe grandes objetivos. NSSA, Né? desculpa te interromper, mas o NSSA é o circuito National colegial. Scholastic Surf Association, né? Isso. Um dos mais antigos dos Estados Unidos, onde veio todos os principais surfistas, né? Os Robert Goods, todos. Até os Irons passaram por ali. Bob Martins, o grande campeão do NSSA, com acho que 9 títulos nacionais, né? Carissa Moore, acho que todos os grandes nomes do surf dos anos passados, dos anos 90 e até 2000 ali, até 2010 ali, passaram por ele, né? E aí eu tive essa oportunidade de botar o meu nome ali também, no hall da fama deles ali, onde abriu essa brecha para continuar trabalhando com surf, né? Sim. O Márcio eu já conheço desde 99, já fui atleta dele por um período pequeno. Aqui depois na Master aqui eu também tive uma participação boa com ele. Surfei para outros shapers também, mas ele foi o primordial, foi que abriu a porta e disse assim, vem, vamos trabalhar junto. Viu que tinha um potencial de a gente trabalhar e conseguir botar todos esses atletas que estão aí vindo aí na força maior, né? Que é como a gente chama de como é que diz o nome dos brasileiros aí? Brazilian Storm. Graças a Deus ainda fiz parte do começo até esse momento que nós estamos hoje, né? Quando abriu essa porta do Brazilian Storm, a gente estava junto já nessa caminhada. Eu, né, sou filho de americano e brasileiro, né? Minha mãe brasileira, meu pai americano. Essa é o motivo de eu estar aqui, né? Nos Estados Unidos também é um grande motivo familiar, né? Além economicamente falando, né? Mas mais familiar. E bom, o Yufo é isso aqui. O Yufo é 24 horas, né? Surf, trabalho, família, amigos. Maneiro. E André, vocês se conhecem há um tempão também, né? Já competiram junto, não? Cara, não, a gente não chegou a competir, mas eu conheço o Yufo já tem aí seus 12 anos, a gente se conheceu durante, né, muitos anos atrás, inclusive hoje em dia seu surfo de Sharpai é por causa do Yufo também, que foi um dos responsáveis de fazer o link com o Márcio. Mas voltando lá atrás, até antes de eu conhecer o Márcio, uma história até que pouca gente sabe, quando eu cheguei aqui para morar nos Estados Unidos em 2006, no começo de 2007 eu fui competir num QS lá embaixo e acabei descendo até San Diego e bati na porta do Márcio, cara. Fui lá e bati na porta do Márcio. E ele me tratou super bem, abriu as portas para mim, cara. E aquilo ali, assim, eu falei, cara, o cara que já é um cara renomado, ele já era um shaper renomado na época, ele não era o shaper número 1 do mundo, mas ele já era renomado e, cara, me tratou super bem. E aí, alguns anos depois, eu já trabalhando para a extinta ASP, eu tive a oportunidade de conhecer o Yufo. Inclusive, ele fez algumas participações na cabine de transmissão da língua portuguesa
portuguesa, e ali a gente começou, né, uma amizade que está até hoje, minha família, amigo da mulher dele, do filho dele, dos meus filhos também. Meus filhos chamam ele de tio Yufo, mas independente disso tudo, cara, o Yufo foi um cara assim muito importante, na verdade no crescimento do Márcio, principalmente nessa parte do time. O Márcio, digamos que há 15 anos atrás, ele sempre foi um cara renomado, ele sempre teve bons atletas, mas sem dúvida nenhuma o Yufo foi um cara super importante para que ele consolidasse o seu status de grande shaper, shapeando para grandes surfistas também. E o Yufo foi o responsável de trazer o Felipe Toledo para a equipe, entre outros, na verdade. Aí o Yufo pode falar um pouquinho mais dessa trajetória dele dentro da Sharp Eye Surfboards. Bom, eu vou refrisar o que o Felipe falou, né? Lá atrás que eu assisti o podcast do Felipe, achei animal. Agradeço pelas palavras de vocês também. O Felipe foi a pedra-chave, foi o amuleto, né? Vamos dizer que ele foi o cara que na verdade, se eu não tivesse tido a oportunidade de ter trago ele para dentro da empresa, né? Talvez nós não teríamos chego nos outros atletas que nós temos hoje, né? Então essa foi a grande participação. Na minha preocupação no começo do trabalho, lá em 2010, quando eu comecei como team manager dele, né, chefe de equipe, no caso, eu já estava procurando o aspecto de... Já conhecia todos os surfistas profissionais do tour, né? Todos, a maioria principalmente. Claro que ao decorrer do tempo eu fui conhecendo alguns que eu não conheci, que são os estrangeiros, né? Australianos e outros mais. Mas nessa época os brasileiros já eram encaminhados à minha casa, né? Vamos dizer que a minha casa já era o porto seguro deles quando eles vinham para os QS, né? Os primers, e assim era. Então ali eu já comecei a consolidar minhas amizades e comecei a perceber que tinha alguns que precisavam da característica de equipamento, né? Então aí comecei a trabalhar em cima disso e o Felipe foi o primeiro a gente ter um trabalho que veio dele, a vontade foi dele até. Ele experimentou, ele mesmo falou, né? Experimentou. Eu tive a infelicidade de, no ano que eu gostaria que ele tivesse entrado, já que era, acho que 2012, se não me engano, 2013, ali naquela... Ele foi acolhido pela Firewire, né? E ali eu tive uma transição de porta não fechada, mas assim, transição de espera. Eu sabia que uma hora a gente ia bater de novo e acabar funcionando. Eu sempre frisei isso para o Márcio, né? E ali nós fechamos a participação dele no time, onde abriu um conteúdo muito especial que são os modelos de prancha, que influenciaram muito com os outros atletas, porque cada atleta que está no tour, vamos dizer, né, eles revisam, acho que eles visam mais o que eles estão vendo nos outros atletas. Então, se um atleta está despontando muito com a prancha, independente da marca, ele vai ser um atrativo para aquele atleta. Então, ele já vai sentir, eu preciso desse equipamento, que esse equipamento vai me ajudar a melhorar meu surf. Então, eu acho que ele foi uma porta que abriu para todos os outros surfistas verem uma coisa diferente. Porque, como mesmo o André falou, o Márcio sempre foi um shaper renomado, mas não tão conhecido. Quando eu entrei para a empresa, nós éramos na faixa número 70 do mundo. Nós tínhamos um atleta de ponta que era o Brian Thor, nessa época, que era o melhor, que ganhou um 4 estrelas, porque se despontou. Não que nós não tínhamos outros atletas bons, mas acho que ele foi o Brian foi o que deu a primeiro shine, né? Deu o primeiro brilho da Sharp Eye ao mundo. O mundo vê alguma coisa, porque o 4 estrelas naquela época era um campeonato até que era importante, né? Nós consideramos importante. Então, nesse ponto aí, abriu as portas, porque quando eles viram o Felipe surfando com outros modelos, pranchas, vieram os interesses, né, de cada um, de falar, eu quero experimentar, eu quero ter. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de abrir as portas para todos, em geral. Hoje em dia eu não faço mais esse tipo de trabalho, né? Isso aí foi no começo lá, vamos dizer, 8 anos atrás, a gente tinha essa abertura. Quando a gente começa a entrar num ponto que
que tudo começa a começar a querer dar conflito, aí a gente tem que dar uma lapidada, né? Então, é meio que agora eu cuido muito com esse aspecto do quem que vem pedir, como a gente vai conversar, se tem interesse da empresa em trabalhar com aquele atleta, se aquele atleta vai ser funcional nas vendas ou vai ser funcional né, para a empresa em algum setor da empresa que ele possa se encaixar, que a gente possa recebê-lo. E assim a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, né? Foi assim que veio, né, Canoa e Igarashi veio assim, né? Veio pela percepção do surf do Felipe. Viu que o Felipe estava despontando. Pô, eu tô com uma prancha que é nomeada, que, né, a gente pode falar, a Channel Islands é uma prancha, pô, mundialmente super conhecida, né? Sim. Independente do status dela hoje, ainda continua sendo o maior número de vendas, né? Pelo nome, né? Sim. Então, a gente começou a ver que tem surfistas no circuito que ficaram estagnados num ponto com as empresas e não conseguiram dissolver. Né? O caso do Corny Kaufman, vamos mudando só rapidamente. Corny Kaufman surfou sempre para Chanoise, desde moleque. Eu conheço o Corny Kaufman desde quando ele era do NSCA. E ele, hoje, saiu da Channel Islands e foi para a GS. Né? Então, quer dizer, é um aspecto. Chega num ponto que você não consegue mais passar aquela barreira, precisa de uma coisa nova. Tem que renovar teu mundo, né? Para você poder novos ares, né? Você vai mais para frente. Atleta, né? Atleta tem que achar chegou no lugar que não está evoluindo de alguma forma, tem que trocar alguma coisa, ou alimentação, ou treinamento, e eu acho que no surf a coisa mais importante é equipamento. Se o equipamento não está no pé, é bom, de repente está 98%, não está 100%, né? Então, vocês sabem muito mais que não tenho nem espaço de falar sobre isso aqui com vocês, mas a percepção que eu tenho é essa, assim, se você chega num patamar que o seu surf tem alguma coisinha ali atrapalhando o seu surf evoluir, como qualquer outro atleta. Você tem que olhar, assim, no surf, especialmente o seu equipamento, depois ver o que está acontecendo, né? Não, sem dúvida. Para mim, a mudança de equipamento do Canoa e Igarashi foi gritante. Tanto que foi num evento de Jeffreys Bay que ele usou pela primeira vez o equipamento, e ali eu olhei as ondas dele, ele foi terceiro nesse evento, e eu falei, cara, tem alguma coisa diferente no surf do Canoa, porque ele não surfava daquela maneira. O Canoa teve uma dificuldade gigantesca no começo da carreira em se adaptar em point break. Nós sabemos de toda a especialidade dele em Huntington Beach, que é uma onda, como o Brasil, uma onda brasileira que tem aquela parte do outside, aquela conexão de matada de barato e uma finalização. Ele sempre dominou ali, mas ele tinha muita dificuldade. E as pranchas da Channel Island, elas não cravavam a borda. E nesse evento de Jeffreys Bay, cara, foi nitidamente a evolução do cara. E ele fez o melhor resultado até aquele momento da carreira dele. E ele viu, cara, que foi a melhor mudança para ele naquele momento. Se você quer evoluir e o seu equipamento não está evoluindo junto como você pretendia, você tem que fazer uma mudança. E eu acredito que para ele foi a melhor mudança que acabou se confirmando nos próximos anos que se passaram, porque ele acabou vencendo em Keramas. Hoje em dia o cara é o número 1 do ranking. Entendeu? Então, a escolha que ele fez, que não deve ter sido nada fácil, porque o Canoa surfa de Channel Island desde 10 anos de idade. Entendeu? Então não é fácil. Praticamente o tempo que eu conheço ele. A Tatiana passou pelo mesmo processo também, não foi fácil. Eu lembro conversando com a mãe da Tatiana e eles preocupados. Nossa, mas o shape dela, desde que ela é criancinha. Eu falei, gente, tá na hora de pensar na carreira dela. Nós sabemos que é difícil, você deixar um cara que acreditou na sua filha, mas o que vai ser o melhor pro futuro dela? Continuar com o equipamento que ela vem usando ou dar ou dar um passo na direção de um dos melhores shapers da atualidade? E não deu outra. Olha a Tatiana antes e olha a Tatiana depois. A mesma coisa com o Canoa Igarashi, entendeu? Disputou o título mundial, né, ano passado. Acho que isso foi e como estava falando do Canoa ali, só para dar uma, nesse dia eu passei. Canoa, história é longa porque vou só resumir, né, rapidamente. Canoa, desde moleque, conheci ele desde que ele tem uns 6, 7 anos de idade. Desde que eu comecei a correr no NSCA, já vi ele lá no, né, PT, né, como se fosse PT, que é o mini grommets lá. E um dia eu fui para Bells, e lá em Bells eu olhei as pranchas dele e falei, não estava acreditando no que eu estava vendo, né? Eu falei,
é isso que ele tá surfando? Aí eu falei com o coach dele, que era o Snake, né? Jake Patterson. E perguntei, o Jake Parsons, Snake, e perguntei, vem cá, esse aqui que é a prancha que tá surfando? Esse aqui e tal. Eu olhei todas as pranchas quebradas na rabeta, consertadas, todas. Fina. Quando ele saiu da água, e eu já tinha feito 2 pranchas para ele no US Open 7 meses antes daquele campeonato, e nunca recebi nenhum feedback. E eu perguntei para ele, pô, e aí, tu testou aquela prancha? Ele falou, testei, gostei. Pô, e por que tu não tá surfando com ela? Ah, porque os caras vão lançar meu modelo, então pô, eu não posso interferir nisso. Eu falei, eu até entendo que é ética, né? O japonês ainda é super rigoroso na ética, né? Essas partes, o navio tá afundando, eles vão junto, né? Se tiver, eles não... a empresa, eles entram para ficar. Foi difícil tirar ele de lá e entrar, foi demorado, foi quase 1 ano, levou para a gente assinar um contrato. Tive que dar 3 provas, vamos dizer para ele. A primeira foi, né, ele veio aqui e falou, rapidamente pediu assim, acho que 1 semana antes, falou, Yuf, preciso de 2 pranchas para Jeffrey. Eu falei, não vou fazer, né? Tu levou 7 meses para me dar um feedback. Aí eu falei, te dou uma opção. Eu vou pedir para o Márcio fazer, mas com a condição de você usar a prancha. Não, eu vou usar. Eu falei, bom, tudo bem, se tu não usar a prancha, se eu não ver você usar a prancha, você não precisa nem me procurar mais. Que a gente não precisa desenvolver um trabalho, porque eu não estou vendo uma abertura tua para a gente trabalhar. E foi incrível. Porque de repente o trabalho foi incrível, fora, porque o pai dele veio para mim e falou meio que em japonês, inglês ali, pode deixar que vai dar. Eu falei, eu acho que foi isso, né? Pode deixar que ele vai usar. Eu falei, beleza. E aí foi isso que a gente viu, né? Foi a troca da água pro vinho, né? E ele realmente perdeu pro Felipe, né? Disse que também, pegou uma pedra também que não tem como tu ganhar, mesmo que tu tivesse com a prancha mágica, né? O Felipe tava... eu acho que o Felipe tava fora de série. Esse é um ponto interessante, né? Porque, assim, André, você estava falando aqui, a Tati, por exemplo, teve o mesmo shaper desde sempre. E até mesmo para testar outras pranchas é difícil. Porque você tem que estar com aquela prancha. A maioria das vezes tem um filmmaker ali com você filmando. Ou tem a pessoa, o team manager que viaja com você. E mesmo que você tiver algum interesse lá no fundo, lá atrás da cabeça, assim, pô, de repente eu vou surfar com a Sharpai, que eu tô vendo o Filipinho indo bem. Mas, de repente, até no free surf é difícil. A gente já viu, tipo, acho que o Gabriel Medina, quando ele surfou em Trestles, ele usou uma outra prancha, não lembro JS, ele usou a JS e saiu em tudo que é lugar. Imagina, de repente ele só não tinha uma prancha ali, alguém emprestou, ou ele queria testar de alguma forma, de brincadeira, já é difícil. Não, em qualquer outro esporte já não funciona. Com o Gabriel, assim. O Parco tentou seduzir ele, né? O Parco tentou ali, porque o Parco sempre foi... Isso faz parte, exatamente. Cara, mas eu vou falar pra você a verdade, muita gente não sabe disso, o Yuf sabe melhor do que eu, é claro. Todos eles encomendam pranchas com todos os shapers. Pra quê? Pra dar o feedback pro shaper dele. O Color faz Sharpai. O Gabriel faz Behring. O Gabriel, no começo da carreira, o Yufo fez várias pranchas pro Gabriel, tá? E ele que pode falar agora sobre isso. Cara, o Gabriel foi engraçado. Essa aí eu vou contar que é a historinha boa. O Gabriel devia ter uns 16, 17, talvez. 16. Veio ele e o Alejo, né? Pra ficar aqui em casa. Isso era para um Prime em Trestles, né? Eu lembro disso. Ele fala que é 6 estrelas na época, né? Falava. E aí ele chegou em casa aqui, chegou de viagem. Primeiramente a mãe e o pai ligaram e falaram, pô, ele pode ficar com você aí? Eu falei, lógico, eu tô sozinho. Eu acho que minha esposa tinha ido pro Brasil na época. E aí eu falei, não, tô sozinho, não tem problema. Ele chegou aqui em casa, chegou com todas as pranchas quebradas, todas as sabetas quebradas. Ele usava muito sualo, lembra? Todas as sabetas quebradas. Aí eu tinha 3 pranchas em casa, eu tinha acho que era uma SB1, se eu não me engano, uma SB10. E eu tava dormindo e ele deu um knock na porta, ele tava indo surfar com o Alejo, bem cedo. Aí ele, pô, minhas pranchas estão ferradas, eu não tenho prancha, posso usar uma tua? Eu falei, pô, lógico. Pega uma aí no corredor, né? Na fileira ali. Aí chegou ali e pegou essa minha prancha, que é uma das minhas favoritas, tá? Cara, voltaram da praia, ele e o Alejo voltou berrando pela porta, entrou pela porta assim, você não acredita que o Gabriel fez com a tua prancha? Eu pensei já que já tinha quebrado nos pedaços, né? Cara, ele tava dando 3 aéreos na mesma onda. E disse que foi uma das melhores pranchas que ele já surfou na vida dele. Quando ele chegou para falar isso para mim,
a intensidade foi tão forte em cima nessa situação. Isso foi antes do Felipe, tá? Eu lembro, foi antes do Felipe, verdade. Antes do Felipe entrar. Aí eu falei pra ele assim, sério, pô, cara, prancha animal, cara, que loucura. E o Alejo só elogiando ele, falando, eu nunca vi o Gabriel surfar tanto como ele surfou contra a prancha. Tava dando 3 aéreos, um atrás do outro, seguido e tal. Eu, pô, caramba, eu fiquei pensando, falei, pô, tu quer fazer uma prancha? Ele aceitou, mas o pai dele não estava aqui, o Charlão, né? Aí o Charlão me fetou. Quando chegou o dia D mesmo, que ele veio buscar, o Charlão chegou de viagem, veio buscar ele aqui em casa, e foi para outra casa. Aí eu falei pro Charlão, Charlão, o bichinho surfou com a minha prancha ali e gostou pra caramba, brother. Eu acho que era uma boa a gente começar a fazer um trabalho. E ele foi bem fiel, assim, ele foi aquilo que a gente falou, né? Fidelidade total. Ele falou, não, cara, a gente faz um trabalho com o John Cabeco desde criança. Olha isso. Sim. E infelizmente, pô, a gente vai continuar com o John Cabian. Eu, pô, maneiro, tudo bem. Mas mesmo assim, ele fez uma prancha, me deu uma prancha de presente, eu dei uma para ele, né? Ele disse que ficou muitos anos com ele, essa prancha até ele passar do limite dele, né? Que já não servia mais para ele. Infelizmente, ele passou para frente. Então. Mas ele ficou bastante tempo usando essa prancha. Cara, quase que nós fizemos um deal ali. Quase. O Johnny é muito amigo do Charlão e o Johnny, cara, faz as pranchas do Gabriel. E vou te falar, cara, 90% das pranchas do Gabriel dá pra ver que as pranchas são muito boas. Eu diria que a única etapa, assim, que eu vejo que o Gabriel ainda tem um pouco de dificuldade com o equipamento é a Margaret River. Porque as outras etapas, o cara praticamente ou já ganhou, foi segundo ou foi terceiro. Então, o que eu tenho pra falar? Não tem nada. Mas é que existe essa amizade, né? Tem uma posição boa para te falar. O Johnny, o que acontece? O Johnny, ele trabalha para um atleta. Sim. Não é o Márcio que nós trabalhamos para 5, 6, 7, 8 atletas, né? Como a Shine Islands também trabalhou para 25 atletas, vamos se dizer, né? Então, o propósito é, quando o shaper tem essa dedicação integral a um excelente atleta, é uma combinação muito boa. Não precisa ser o cara mais famoso, porque a gente sabe que na parte de marketing, o Cabianca a gente sabe que não vende de todo lugar do mundo. Vende de alguns lugares e poucas pessoas usam, né? Na Europa se usa muito. Na Europa se usa muito. Na Espanha, na França se usa muito. Ele já trabalhou muitos anos na Pucas, né? Ele fez o nome, acho que o nome dele veio na Pucas, né? Ele foi o shaper número 1 da Pucas por anos, né? Então, fez todas as pranchas, terminava a prancha do Chanois, acho que até Chanois se demole, mas Merrin, muitas pranchas também, muitas pranchas não sei de quem. Então, quer dizer, ele realmente tinha já um padrão, né? Mas é um ponto que é interessante. Ele é igual, vamos colocar outra posição, vamos mudar de lugar, né? Vamos para o Hawaii agora. Que nem Paisel pro John. Desde criança, entendeu? Não é uma coisa que funciona para todo mundo. Nós abrimos um leque de prancha, né, na Sharpai, onde os atletas têm uma opção de escolha muito grande. E o trabalho do Márcio é tão eficaz em cima disso que ele é detalhista. Ele é um cara detalhista. Então, se o atleta dá um bom feedback, com certeza vai sair uma boa prancha. Tá? Então, o mais importante, os maiores feedbacks que nós tivemos não foi de atletas nossos, foi de surfistas que surfaram com a prancha, que eram bons atletas. Um deles, eu vou dar o exemplo, é Thomas Hermes. Tominhas, pega demais. Esse cara fez a mudança da borda da prancha. Quando ele veio, ele transformou uma ideia na cabeça do Márcio, que é um feedback bem dado, que o Márcio conseguiu fazer com que a borda ficasse encaixada, mas encaixada de uma forma que Leonardo Fioravante, né? Vamos lá, Canoa, são pessoas que têm peso, Jack Robinson, e vão encaixando, e parece que eles vão encaixando nos modelos, né? Felipe gosta de todos os modelos, não tenho dúvida de que ele não gosta da maioria dos modelos, principalmente os nominados a ele, né? A OK encaixou muito bem com o Jack Robinson, surfa muito bem, está surfando muito bem. Aí eu vou para as meninas, né? A Tati surfa muito bem com a OK. A Sally, é o modelo OK, a Sally, a Johanne, aí a Silvana Lima, né? Silvana. O próprio Ian Gouveia, né?
que foram atletas que se adaptaram àquele modelo. O Gessé tá quebrando também de Sharpai. Muito. Gessé, Melhorou o surf muito de Sharpai. Também gosta da OK. Entrou, tá no time, né? É Sharpai Brasil, né? Sei. Bem-vindo a ele ao nosso Miguel. time. Miguel, né? Ele entrou agora, não foi? Um ano atrás. Não, ele entrou agora. Pro Brasil ele entrou agora, mas já tá usando o Sharpai já tem um aninho. Já tem um ano. Já tem mais de um ano até, se demora. Até mais. Um ano e meio até 2 anos ele já estava experimentando e começou a só fazer. Aí saiu da Bradley e entrou conosco e a gente tocou fita com ele. E tem diferença agora no Sharpai Global e Brasil? Se tem diferença? Desculpa a pergunta. Se tem diferença time, né? Sharpai Brasil e Sharpai Global. Nós somos divididos em continentes, né? Nós temos Sharpai Europa, que é Euroglass, né, hoje, que faz a Sharpai Europa. Acabamos de fechar em Portugal também com uma outra empresa. Em Portugal, eu não vou dizer o nome, porque eu não tenho certeza do nome, eu não quero errar o nome. Mas é uma excelente fábrica em Portugal. Não é uma fábrica conhecida, assim, como vamos dizer, Semente, né, ou a Pollen, mas é uma outra que está bem distinta, tem um bom equipamento. O Márcio foi lá, revisou, viu que o trabalho é bem feito, vieram até nós e entramos num bom senso e fechamos uma parceria. Mas, então, da Europa, quando a gente fala Europa, por exemplo, Leonardo Fioravante, se caso ele queira estar no time A, né, porque hoje ele é time B, ele vai ser pela Europa. Ele vai ser totalmente cuidado pela Europa. Nós vamos fazer o que ele precisa também, mas quem vai tomar conta é eles na Europa. Paga as pranchas, paga os royalties, né, tudo é com ele lá. A Johanne Defé, né, que é a mesma situação na Europa. Né, aí nós temos a Austrália. Então fala um pouquinho, para explicar um pouquinho essa hierarquia, né, vamos dizer. A Sharpai da Califórnia seria o time A. Você tá no, não, o time A, o time A é o time do CT. Todos que são nossos aliados, né? Tá. Então divide assim. Aqueles são aliados. CT, Challenger. Exato. Aí a gente tem o CT, né? Todos os CT é time A. Eu tenho atletas do WQS que é time A também. O Ian Gouveia é time A. Né? Eu considero ele time A. Mas aí ele representa... que tá ali, né? Já foi CT também, Brasil, né? Já foi CT. Já foi CT, vai voltar daqui a pouco. Tá ali, a gente né, continua, o trabalho de fidelidade continua, né? Ele tem um marketing muito bom. Ele vende bem. Ele é bom pro Brasil. Então ele representa lá no Brasil. Como a Austrália também. Tem muito atleta da Austrália que é escolhido por eles lá. Não é eu que falei, eu quero esse atleta, né, até eu sendo o team manager global, porque eu vou em todos os lugares e converso com todos, né? Mas eu não escolho diretamente, mas eu dou minha opinião. Se perguntam o que tu acha desse atleta, eu falei, não, esse atleta é excelente, vocês estão em condição de ter ele, então toca a ficha, né? Faz um experimento de 1 ano, que geralmente é isso que a gente faz, dá 1 ano, né? 1 ano para aquele atleta, fazemos um trabalho. Se o trabalho funcionou e deu frutos nesse trabalho, a gente continua. E né, tanto a parte do atleta quanto o nosso. Então, a gente tem 1 ano de trabalho. A gente tem que dar essa margem. Né? Não dá para ser uma coisa assim de hoje para amanhã. É raro. São poucos que a gente conseguiu chegar a esse patamar. Felipe é um, né? Felipe entrou que nem uma luva, cachou, falou, é esse que eu quero. Agarrou com as 2 mãos e tocou fita. Teve vários outros shapers que ofereceram mundos e pranchas pro Felipe. Mas ele fez a escolha dele, né? Totalmente do livre-arbítrio do atleta escolher o equipamento que ele quer usar. Funcionou demais. O Felipe é o atleta que você tem a maior amizade. Hoje em dia você já tem amizade com outros atletas também, como o Cano. O Cano também favorece porque ele fala português, né? Provavelmente você fala em português com ele. Ele fala muito bem, né? Fala muito bem. Ele é poliglota, né? Ele fala muito bem. Cara, o Felipe é o meu pupilo, vamos dizer assim. Ele é super gente boa, né? Todas os meus desejos para o título maior do surf mundial, para mim é o Felipe. Eu dou prioridade em todos os sentidos a ele, mas não descarto nenhuma possibilidade dos outros atletas, nem potencial deles, porque eu acho que todos eles fizeram por merecer para estar onde estão, né? E eu acho que a escolha... Os que eu escolhi, que foram minhas escolhas, assim, eu acho que eu escolhi muito bem e eles estão muito satisfeitos, tá? Todos eles. Assim, eu acho que eu tenho
um leque de atletas muito bons que eu achei que eles foram fundamentais para a empresa, e eu acho que a empresa foi fundamental para eles também no crescimento deles, né? Mas para mim o Felipe foi a porta que abriu para todos. Eu digo, sempre vou dizer isso, ele é o carro-chefe. O Canoa, sem comentários, é o cara do marketing, né? Sharpai, com ele, evoluiu financeiramente muito. A Olimpíada também ajudou muito o Canoa. Também a Sharpai está enorme no Japão, né? Sim, a gente tem um trabalho. Esse foi mercado, o ponto, né? Ele tem essa entrada no mercado. Placa, né? Vamos dizer assim. Foi o Felipe de frente e o Canoa de pênalti, né? Entrou e encaixou. Ele está muito feliz, né? Ele tá tão feliz que eu acho que tem uma promessa assim muito grande de nós todos vermos um japonês ser campeão mundial. Do meu ponto de vista. A chance existe, muito grande. Ele é muito... Tá aí, né? Tu tá vendo, né? Eu acredito que ele seja um dos 5, na minha opinião, acho que ele vai ser um dos 5 na final. Posso estar errado, porque ainda estamos no começo desse repertório, mas passando essas 5 etapas aí, dependendo de como ele for nessas próximas 2, que a consistência dele está muito boa, né? Se ele se manter nesse tipo de surf, nesse temperamento que ele está, ele pode chegar entre os 5 para disputar esse título. E aí ele é uma pedra no caminho dos caras, porque o surf dele, como você falou... mesmo. Impressos, especialmente. Especialmente, é o quintal de casa, como o do Felipe, né? Eu acho que o X da questão vai ser Bells e Margaret, né? Ali que vai meio que peneirar esse vai ser o meio de campo para frente, né? Nós estamos jogando no campo de trás ainda. Cara... Eu acho que esses dois próximos eventos são 2 eventos muito bons para o Felipe, que já foi segundo em Bells, já foi segundo em Margaret e venceu em Margaret, né? O Felipe já venceu e já foi segundo. E foi terceiro também. Em Bells ele perdeu para o John. Então, e do jeito que está surfando hoje em dia, eu botaria o Felipe ali como um dos grandes nomes para essa perna australiana. Mas nós sabemos que é surf, tem sorte, tem maré, tem um monte de coisa que acontece, entendeu? Então o surf é muito complicado você cravar um nome. Claro. Eu também diria que o Kanoa Igarashi vai fazer um bom trabalho, porque é um cara muito competitivo, erra muito pouco durante as suas baterias e o equipamento dele tá melhor do que nunca, entendeu? Não é à toa que o cara tá com a camisa amarela, que é a camisa do líder, que ele nunca vestiu antes. Então isso tudo é uma motivação extra para ele, entendeu? Mas eu espero que ele aguente a pressão. Porque sabe que todo momento que a gente chega nesse patamar, exige da pessoa uma pressão enorme, tanto de quem está vendo, de quanto você está apresentando. Nesse ponto, realmente, você tem toda a razão. Ele está com toda a pressão, a batata quente está na mão dele, né? Como se dizer assim. Ele vai segurar essa batata, vamos ver até quando que ele aguenta, né? Tem que ter uma pressão psicológica muito boa para poder aguentar, né? Tem que aguentar essa pressão psicológica. Felipe já passou por isso, né? A gente sabe disso, já foi camisa amarela também, teve dificuldade com essa relação da pressão. Eu acho que ele surfa muito mais sem a pressão do que com a pressão, mas quando chega no ponto-chave, que é aquele ponto que ele exige dele para decidir, ele é um cara de finalizar. Ele tem, acho que 80% finalizações, assim, 100%, né? Não se dizer 70%, uma coisa assim, né? São 3 perdas, né? São 3 perdas. O nível dele é bem grande. E eu acho interessantíssimo essa questão. É muito interessante quando alguém pega a lycra amarela. Porque é um pouquinho mais fácil quando você está correndo atrás, né? Tem que chegar lá. Agora, quando você pega a lycra amarela, você tem que correr na frente. Até lutador de MMA fala isso muito. Nossa, era muito mais aberto, era muito mais instigante ir atrás do campeão. Vou bater no campeão. Mas quando tu é campeão, todo mundo tem que aguentar. Então, assim, e tem que aguentar. Tem que formar a linha e falar, vem. Porque você é o ponto-chave, né? Todo mundo quer ter o que você tem. Aí todo mundo quer. É aquela coisa, eu tenho, né? Eu tô segurando o ouro, mas todo mundo tá vindo atrás de mim, né? Serra pelada. Você entre na serra pelada, a briga tá grande.
Quando tu vê, a montanha tá vindo atrás de ti, cara. Então, assim, todo mundo. Questão mental aí, meu amigo. Se você não tiver um mental para segurar e se ter um equilíbrio emocional para isso aí, a casa cai. A casa cai. Mas vai ser importante, vai ser interessante, cara. Não tem talento que porque segura. ele vai de camisa amarela pela primeira vez. Quem chegou em Portugal foi o Kelly. Entendeu? Tu vê, né? Essa é outro ponto importante aí, tá? Cara de 50 anos, pegou a camisa amarela de novo, né? Que já aquele ali já lambeu aquela camisa mais de milhões de vezes, né? A gente já sabe disso. O amarelo já tá até desbotando com o Kelly, já. O amarelo desbota de tantos títulos. Exato. Já vem escrito na camisa, né? E tem outro lado da moeda. Tem gente que pega o amarelo e se transforma no monstro. Gabriel não, isso aí, olha... Isso aí, sem dúvida nenhuma, tira o chapéu, o Gabriel Eu acho que toda vez que pegou a amarela, foi campeão mundial, não foi? O melhor surfista do Brasil, né? Independente de todos os surfistas, tem que merecer qualquer um, mas ele é o mais completo. O mais completo. Ele... Uma coisa interessante que a gente viu em Portugal, que eu conversei com meus amigos, foi ali que eu vi que o Gabriel realmente é um surfista completo. Todo mundo fala da comparação do Gabriel. Eu queria a opinião de vocês que são super especialistas. Todo mundo fala da comparação do Gabriel com o John. Tem esse debate, né? Mas você viu que ficou pequeno ali em Portugal. E eu sempre achei isso na minha percepção de leigo aqui, né? Mas a esquerda pequena pro John é uma dificuldade tremenda. A gente vê isso... Qualquer beat break pro John é dificuldade. Concordo com eu não vou nem te botar, outro parâmetro, porque tô com o Iufo total. Ele eu já ia perguntar pro André o que ele ia falar, porque eu dizia assim, da onde vem o Gabriel? Você diz direita e esquerda? Da onde vem o Gabriel? O Gabriel vem de uma praia que te dá todas as opções que você pode imaginar. Tubo, grande, pequeno, mexido... ruim, bom, vala, que for. E eu acho que o diferencial do Gabriel pro John, o que favorece, o Gabriel saiu do ruim e foi pro bom. É verdade. Tu sair do bom e pro ruim é mais difícil. O cara sai do mar faz sentido. É muito mais fácil. É o rei, né? Vamos dizer, não é o rei porque ele não tem sido rei lá, mas ele é o cara um dos mais que surfam naquela área. Localzão, conhece. Mas se você botar ele no free surf, ele vai se despontar mais que os outros. Se botar dessa forma. Bateu a pressão, ele sente um pouquinho. Então, na verdade, o cara sai de pipe, sai daquele mar lá do Hawaii, que a gente já conhece, né? Nós já vimos aquilo ali milhões de vezes. Então, tu olha aquilo ali, tu sai daquilo, tu vai para um mar ruim, o que eu faço? Agora, tu pega o Gabriel, que sai do mar ruim, o meia boca, ou mais ou menos, que for, e vem pro mar bom, ele vai lamber aquela onda e vai querer fazer o que ele não faz no outro mar, né? É interessante isso que a gente estava conversando aqui, eu e minha esposa, pra você ver como é que são as coisas. Eu fui surfar aqui perto, vocês conhecem ali o El Porto? Aqui do lado, um beach break. E foi num sábado qualquer aqui. A zona nem estava tão boa assim, mas eu fui surfar. E estava lotada a praia, lotada. O mar, né? Sabe como é que é aqui a Califórnia? Aqui? Lotado. E minha mulher olhou e falou assim, nossa, isso aqui é... Meu Deus. Aí ela falou, agora eu entendo. Eu falei, entende o quê? Agora eu entendo porque os gringos são meio nervosos com os brasileiros. Eu falei, mas por quê? Aí ele fala, olha a quantidade de pessoa que surfa, que se esforça, né? Que tal. E aí vem os brasileiros que, assim... E domina o surf. Ela falou, por que você acha que é isso? Eu falei, porque acho que a maioria dos brasileiros, eles são bons nas ondas ruins. E aí quando começa a pegar onda, ruim, mas na maioria do caso, os brasileiros são bons nas ondas ruins. E os gringos são bons nas ondas boas. Nas ondas boas, nas ondas boas é mais fácil. Com certeza. Né? Agora você fazer um milagre na onda ruim, quando pega a onda boa fácil. É só alegria. Você tocou num assunto, depois eu vou passar pro Iufo, né, pra gente também terminar o papo do John, mas eu vou pegar o que você acabou de falar e ainda vou te dar mais um exemplo. Eu moro em Santa Cruz, que é um dos melhores lugares de toda a Califórnia. Nós temos aqui dentro da cidade, num raio de 5 quilômetros, 30 point breaks incríveis. Tudo pra direita.
Tudo pra direita. Aí tem duas coisas aqui que eu tenho que falar. Uma, a grande maioria dos surfistas de Santa Cruz tem um backside muito fraco, ou se ele é Gulf Fura, ele tem um frontside muito fraco, porque ele não surfa pra esquerda, porque não tem esquerda na cidade. E eles são péssimos em beach break. Eu sou hoje em dia treinador de surf e nós vamos para a pior praia de Santa Cruz para eu treinar os meninos, para que eles possam ter condições ideais e iguais para competir contra os melhores surfistas do sul da Califórnia. Tem feito efeito. Nós já estamos treinando há uns 3 anos nesse beach break, na 26 aqui, e já conseguimos fazer um campeão americano, um campeão estadual, californiano, tem vice-campeão também, mas é só para você ver o que você acabou de falar, Felipe, tem tudo a ver. Os caras não conseguem surfar onda ruim, eles têm dificuldade. Onda ruim não é fácil surfar. Point break é a coisa mais fácil do mundo, a onda te espera. Se você comete um erro, ela ainda vai estar ali na tua frente para você ainda conseguir fazer. No beach break não tem tempo para erro e os brasileiros são os melhores do mundo nessa condição. Só para terminar o raciocínio do John, eu vou passar pro Yufo. Para mim, podem me meter o pau que quiser aí na internet, eu não tô nem aí, porque essa é a minha opinião e eu falo, entendeu? E já falei outras vezes já falei outras vezes na transmissão na língua portuguesa. Não tô dizendo que o John John é um prego de backside. Longe disso, gente. O John John é um surfista profissional, bicampeão mundial, o cara é pica. Claro. Porém, o backside dele, se você comparar com os melhores do circuito, ele tá bem abaixo. Bem abaixo. Não tô dizendo de manobra aérea de backside, não. O cara de manobra aérea de backside, o cara é animal. Eu tô dizendo de base de lip, de batida de cabeça para baixo. Eu já te digo mais. Para mim, o Morgan Sibelic tem um backside mais poderoso na manobra, na borda, do que o John John, entendeu? E... ele até teve prova disso, né? No circuito, as primeiras etapas da Austrália. Sim, o Morgan ganhou dele 2 vezes. Mas tirando isso, que a gente sabe que bateria tem sorte, tem um monte de fatores que podem fazer toda a diferença. Mesmo se a gente comparar o surf de backside, cara, o Morgan, ele tem um ataque. O Morgan me lembra muito, eu não sei se vocês vão lembrar, provavelmente o Will vai levar, que tem mais ou menos a mesma idade que a minha, o Trent Murrell. O Trent Murrell tinha um centro de gravidade baixo e na época ele era um dos melhores backsides do circuito mundial, tanto que o Trent foi líder do circuito mundial, ele venceu em Bells quando foi para Johanna, porque o campeonato não acabou em Bells, foi numa esquerda, e ele sempre foi o ídolo do Adriano de Souza. E o Morgan Sibelic me lembra muito esse backside, ele é muito poderoso de backside. Tem um aspecto semelhante. Sim. E aí eu concordo com o Yufo, já venho falando isso já há alguns anos. No beach break o John John é fraco, porém, vamos falar qual o background do John John para surfar no beach break. Enrucai é muito ruim, cara. Maresias é 1000 vezes melhor do que Enrucai. É 1000 vezes. Não, exemplo de que ele não consegue conquistar tão fácil assim no beach break, o ano que o Keanu Alcin ganhou dele na França. Ganhou na semifinal. Na semifinal, então, quer dizer, já tirou os dois, acho que quem foi que fez a final foi... Gabriel e Keanu, e o Keanu ganhou do Gabriel também. Mas o Keanu ganhou do Gabriel, porque o Gabriel errou os aéreos também, errou tudo na final. Eu tava lá, a gente tava lá. muito pequeno, né? O mar tava marola. O Keanu acabou de falar que é essencial, o centro de gravidade do Keanu era melhor para aquele tipo de onda do que o Gabriel, porque ele encaixava melhor no pocket, né? E aí conseguiu fazer a onda com mais facilidade até o final. Mas o Keanu, ele é de Kewalos, que é uma esquerda que também é do Ezequiel Lau. É uma esquerda. Então, o backside do Keanu é o carro-chefe dele, é o backside. Aí naquela valinha de esquerda lá de Rossegó, meu irmão, tava difícil ganhar do Keanu ali, vou te falar. Ele se encaixou bem meio. O Gabriel... Na verdade, eu estava lá, a gente fez essa transmissão ao vivo. O que aconteceu foi o seguinte, a maré vazou muito, a vala de esquerda sumiu e o Gabriel acabou surfando num banco de areia. Mas o Gabriel não ganhou, cara, porque ele caiu nos aéreos dele, ele não conseguiu completar. E o Keanu, na base no lip, acabou vencendo. Méritos pra ele também, cara. O cara foi lá e ganhou. Não é o Gabriel errar tão fácil assim os aéreos. Acontece, cara. O cara não é uma máquina, entendeu? Acontece. Não, lógico. Até que é um começo também, assim, de uma trajetória muito boa dele, né? Na verdade, desde que ele começou, né? No corte, quando ele entrou e
e já saiu ganhando 2 etapas seguidas já. São Francisco foi uma, né? Que ele já demoviu todo mundo, né? Acabou tava todo lá mundo. também, tava lá. Aquele moleque. Essa instigação também, assim, eu acho que também tem muito o parâmetro da idade, né? Acho que todos, quando tiveram a fase jovem, que tiveram naquela explosão, assim, tiveram um momento, né? Eu acho que cada um que soube aproveitar esse momento conseguiu botar a estrela no seu devido lugar, né? Gabriel fez isso, né? Tanto é que hoje tu vê que é um surf. Gabriel acho que é o surfista mais constante. Ele continua com o mesmo padrão. O Felipe o Felipe fez uma reciclagem. O que ele fez? Ele estava dando aéreo, estava ganhando nota, daqui a pouco ele começou a parar de ganhar nota no aéreo, viu, peraí, tá faltando alguma coisa no meu repertório. Ele entrou no carve. Tá faltando pau. E hoje a gente vê o que... Então é um trabalho. Eu ainda acho que o Felipe ainda tem que trabalhar o backside, mas surfa muito bem, sem dúvida nenhuma. Dá para melhorar, mas é muito bom. Dá para melhorar. Tá surfando, acho que tá surfando cada vez melhor. Acho que só tá melhorando. O frontside, a gente... né? Eu vou dispensa comentários. Eu dispenso comentários. Agora, backside, eu acho que ele melhorou muito. Por isso que essas próximas etapas aí vai ser chave para ele. Aí depois, olha, nós temos aí etapas chaves, né? Vamos ter de Bells. A Gilende é o aspecto da esquerda, né? Quem vai ter a condição de mostrar melhor, ou é aquele que entra mais crítico de backside, ou é aquele que surfa melhor de frontside. Vai ser tubo, ali vai ser tubo. Mas aí quando a gente olha o restante do circuito, né? Eu acho que o único que abrange a possibilidade de ter 2 caminhos é Rio de Janeiro, correto? Sim. Para a direita para a esquerda. Claro, porque nós temos El Salvador, que vai ser direita, nós temos Jeffreys Bay, que vai ser direita, Bells, que é direita, e Margarete, que é direita. Então, eu acho que o único ponto ali que ainda dá... E aí, no final, quando a gente termina o circuito, a gente vai para Tahiti, que Tahiti é a esquerda, Tahiti, né? Que essa aí é a onda mais esperada por todos nós, para ver quem é que vai se dar bem lá, porque isso aí a gente tem que ver, né? Esse aí é o... Quem vai se dar bem. Esse é o bicho. O Gilente também, eu acho que eu tô tomado para ver, porque o Gilente, na verdade, e o El Salvador, porque são novos, né? Vai ser uma coisa nova, mas eu assisti Gilente quando... eu também. Quando foi lá atrás, também. 94, 95. Luquiga ganhou um, que a Lisleta ganhou o primeiro, precisando de um 10 na final contra o Jeffrey Buff, fez o 10 e ganhou. E o Luquiga ganhou do Chris Gallagher, aqui, local aqui de Santa Cruz. Chris Gallagher, que hoje em dia é shaper e é treinador. Shaper e treinador, mora no Havaí. É isso aí. Verdade. Então essa etapa vai ser uma coisa esperada, né? A gente é que nem feed, né? Infelizmente feed saiu do nosso circuito, mas feed era uma outra etapa que favorecia muito os buffs, né? O Gabriel destruía ali, né? El Salvador vai ser a primeira vez, né? Ou não? Não, só teve Quem ganhou foi o Josh, que ganhou um, e o outro que ganhou foi o Peterson Crisanto. Foi. Peterson Crisanto. Falar em Josh Kerr. Mas foram o quê? Era 3 estrelas? Era menor. Não, teve um que foi 6, cara. Eu acho que teve um que foi um primer, né? Foi o do Peterson, né? Foi um 6, sim, cara. Ajudou ele pra ele entrar pro CT também, cara. Aquela vitória. O moleque destruiu naquela direita. E o Josh também, que se encaixa bem ali pra caramba, cara. Essa vai ser uma etapa boa para todos, né? Eu acho que é uma onda muito manobrável, né? Uma onda que te dá todos os... alta performance. Tem uns tubos também, tem uma seção de tubo. Exato, dependendo da maré se tem tubo. Se não tiver maré com tubo, tu vai ter manobra, assim, 15 manobras, assim, dá para você fazer... cansar as pernas, pelo que eu já tenho estudado, nunca fui, mas eu tenho estudado bastante o pico até para mim aprender a ler, né, a onda, assim, de certa forma. Eu achei que essa onda é fundamental pro circuito. Acho que vai ser legal. Você acha que o Felipinho leva qual Salvador, cara, Salvador, eu botaria tanto HT2, eu acho que a HT2 é muito boa, 7.7, a gente tem um leque muito bom, né? HT 2.5, que é uma favorita dele, que eu acho que funcionaria também, dependendo do tamanho. A 7.7, que é uma prancha fundamental, se tiver mais ralo, assim, mais buraco, vai funcionar, entra bem no pocket. E a HT2 é aquela onda que tiver um pouquinho mais manchezinha, não manche, mas assim, sem tubo, né? Mas manobrável, ela entra bem. Como Trestles é uma onda mais deitada.
É isso mesmo. Aquela prancha preta que ele estava usando, falou muito dela. É uma Inferno 72, a Inferno, não, né? Swallow 4 quilos, né? Isso. Essa é a prancha de carbono da Dark Art que ele usa. Com as quilhas 4H. Bom, 4H. Vou dar um... Se tiver uma usada... Vou dar como é que diz? Vou dizer uma coisa nova. Uma coisa nova agora. Spoiler. Nós fizemos 3 Dark Arts para as etapas da Austrália. Tanto de Bells quanto de Margaret, né? A gente copiou a prancha dele do ano passado, que ele ganhou em Margaret, uma 511, Swallow, HT 2.5 e em carbono. Só que triquilha. Fizemos uma maior do que normalmente ele usa, que estava usando era 5.9, se eu não me engano, 5.9 ou 5.9,5, que foi a que ele usou aqui na 5.9, se eu não me engano. Pode ter que eu esteja enganado, mas é 5.9, 5.9,5 que ele usou na final, que é a cópia da prancha que ele usou na piscina que ele ganhou do Gabriel. A do Gabriel, que ele ganhou do Gabriel era uma 5.8, a gente aumentou para 5.9 aqui na final, e agora nós fizemos uma 5.10 quad para ele, e ele também tem a cópia da 5.9 também, para ele levou também, e tem a original dele. Então ele está levando 4 carbono para essas etapas, e mais umas 15 pranchas normais que ele vai ter o tempo de treino, né? Tem um intervalo ali entre Margaret e Gilente. Foi que ele usou, em Sunset? Não, Sunset ele usou 6.8. 6.8. 6.8. Portugal ele usou... não, desculpa, Portugal, sim, não foi? Portugal ele usou... Isso, correto, Portugal ele destruiu a... Nossa, meu Deus do céu. Foi o melhor surfista do campeonato. Não ganhou, mas foi o melhor surfista do campeonato. Aquela coisa, né? Ele surpreende, independente do resultado que dá, mas ele surpreende. E eu acho que o que fica na memória da gente é o que a gente vê, né? Então, meio que eu acho que o que mais frisou... Sei que o Griffin, parabéns ao Griffin, claro, né? Lógico. Surfou, acho que teve uma soube escolher bem a prioridade dele, teve a sorte, né, como você mesmo falou, né, André, que também é um conteúdo que tem que ser favorável ao atleta, que é a sorte. Isso. Ele teve sorte que na prioridade dele estava no lugar certo, a onda veio, entendeu? Eu acho que estava dificuldade de achar uma onda com um tamanho, ele acabou encontrando a onda com tamanho, fez um excelente surf e veio a ganhar. Acho que isso aí repercutiu. Mas o que ficou na memória de todos nós nesse campeonato foi o que você acabou de falar. Foi a repercussão do surf do Felipe, que foi muito em outro forte. patamar. Levantou muito um grau de surf que a galera ficou meio assim, caramba. Tá na frente de todo mundo, cara. Vou te falar, tá na frente de todo mundo. Não tô puxando sardinha porque sou brasileiro, não sou puxando sardinha por causa da prancha do Márcio Zovo, não tem nada a ver com isso, cara. Ele tá num outro patamar. André, uma porta que se abriu foi o Gabriel não ter ido. Entendeu? O Gabriel não tá nessa disputa. Sim, isso claro. aí deu um refresh. Nós trocamos, isso aí muda muita coisa. Gabriel entrou, muda muita coisa. O Gabriel saiu, entrou o John. Tem uma certa... Né? Mas, como você mesmo falou, o surf do John não chegou ainda a bater monstro, com o Felipe. O surf do John não chegou a bater com o Felipe ainda não. Não, ainda não. Já chegamos ao ponto de eles estarem muito até parecido, John até um pouco mais. Sim. Mas eu acho que com os injuries que o John teve, às vezes era um, às deu vezes uma dificuldadezinha no surf dele. Eu não sei se você escutou o podcast passado com o Felipe, né? E eu cheguei a comentar sobre isso, porque no ano que o John ganhou em Margaret, e também no ano que o John ganhou do Felipe em Bells, eu achei assim que o nível dos dois tinha um gap, né? Uma distância muito grande naquelas condições, estava 8, 10 pés, e eu achei o nível do Felipe ainda bem inferior, ele não tinha a mesma velocidade, não tinha a mesma borda, o John estava bem na frente dos demais, na verdade, do campeonato inteiro. No ano passado, cara... Na verdade, é isso que eu ia falar. Na verdade, a gente estava lá, entendeu? O ano passado, o que ele fez fez no campeonato de Margaret do ano passado, amigão, o gap dele, a distância dele do John nessas manobras, tá aqui, amiguinho. Não tem mais... Não, agora os dois estão... Eu acho que no nível de onda maior, eu acho que o Felipe está surpreendendo. Sim, acho que esse ponto já foi vencido, tá? Sim, então com certeza, com certeza. Já foi vencido. Acho que o ponto de dizer assim, o Felipe,
Sunset estava grande, tá? Ele destruiu. Eu falei a mesma coisa aqui. Ele destruiu em Sunset. Tava grande. Eu vou dizer assim, ó. Ele pegou uma pedra no caminho. Não, ele pegou várias pedras, né? Com a do Billy Camp, ele tava perdendo em combinação. Ele tava perdendo em combinação e virou a bateria, bro. Entendeu? Exatamente, O Ethan tava pegou as melhores notas. Também. O Ethan também. Ele pegou um cara que qualquer outro cara ele passava. Sim, com a pontuação dele, a estrela brilhou realmente o Felipe surfou, mas a estrela realmente estava brilhando na cabeça do adversário. O Felipe surfou muito, fez tudo que tinha que ter feito, só que o cara teve a sorte da prioridade. Sim. Por aí. Então tem os fatores, né? Ainda mais naquelas condições, é difícil. Eu acho que o Felipe foi mais despontado. Mas a sorte veio pro adversário, né? Cara, se eu tivesse que comparar o Felipe com uma geração que eu cresci admirando e vendo, a geração de 1990, você tinha que sentar com as tuas pranchas aí pra trás, cara. Pô, botar aquele quiver todo ali das tuas pranchas. Eu vou pegar até só pegar o carregador aqui. E aí, pô, todo mundo vai ver realmente como é que é a casa do Youth Penrose, as pranchas de todo mundo aí. Aqui, ó. Mas, enfim, a camisa autografada do Felipe. O corredor. Esse é o corredor mágico, né? Corredor mágico. É o corredor da alegria. Já começa pela preta, já. Caralho, tá cheio de pirulito aí, lá. Cheio de pirulito. Aí vai. Felipe. Paçoca. Aí ele tem. Aqui o Canoa. E aí vai. Aí vambora, né? Felipe Canoa e Jack agora. Maravilha. Irado. Para quem tá escutando no Spotify, a gente tá acabando de fazer um mini tour aí na casa do Jufo. Vi aqui, estamos vendo no corredor ali. A prancha que ele tem. Tô querendo uma usada dessa preta aí, se tiver aí pra vender quebrada. Eu mandei fazer a minha. Eu já mandei fazer a minha. Já mandou, né? Idêntico do Felipe. Depois daquela conversa no podcast com o Felipe, meu amigo, eu falei o quê? Liguei pro Márcio no dia seguinte. Falei, meu amigo, manda. Já mandou mensagem. Manda uma Dark Art. Até porque, cara. Até porque é importante. O Felipe me deu essa prancha, saiu um pouquinho mais fina pra ele. Aí ele falou, pô, leva essa prancha, experimenta e tal. Eu fui experimentei. Cara, eu vou te falar, assim, surpreendente. Duas coisas que eu achei que eu notei, né? Vamos falar um pouquinho da prancha só pra ter uma ideia. A prancha, ela. É até um medo pra mim, o Felipe só usufruir essa prancha, porque acaba tirando a característica da PU, né? Que é a poliéster, né? E eu falo pro Márcio, Márcio, nós temos que meio que cuidar, porque a gente tem que sempre estar apresentando que a prancha poliéster é a característica da fábrica, né? Não é a de carbono. E a de carbono, ela gera uma velocidade assim surpreendente, fora do normal. É inacreditável. Porque não tem longarina, cara. A prancha treme mais, ela é mais flexível, ela tem uma flexibilidade. Ela tem um trabalho diferenciado, assim. Você tem que saber surfar. Não é muito fácil surfar com ela, não. Eu até acho que a posição do pé, porque como ela não tem esse molejo que a poliéster tem, por ser de carbono, é um pouco mais rígida, né? Mas aí o que faz? Ela é rígida, mas ao mesmo tempo ela trabalha um pouco também, porque ela é, como você falou, ela é de epóxi. Então, não tem longarina, o epóxi ela tem um pouco mais de flexibilidade. Ela endurece, mas ainda continua como um flex bom, né? Então, quer dizer, ela é diferente, cara. Ela é uma arma pro surfista, assim, que faz a diferença. Aquele que tem a manha de surfar com a prancha. Eu acho que o Felipe encaixou muito bem a base dele com essa prancha, tá? Porque o modelo que ele usa não é o modelo tradicional, não. O modelo que ele usa é um Inferno 72. Esse é o modelo que ele usa. Não, mas pra você ver que tá chamando a atenção, que o próprio John fez uma Dark Arts para levar para a Austrália no ano passado, e que o Ross Williams, né, com todo o seu blazer, falando que ele nunca viu ele surfando tão bem na marola, no beach break ele estava imbatível, que babá, ele não conseguiu realmente nem com a Dark Art. Eu vou te falar, eu sinceramente não gostei do surf dele de Dark Art na Austrália. Eu não achei que ele ganhou, ele não ganhou em nenhuma velocidade, ele não ganhou em nada extra, entendeu? Talvez ele pode ter
tido um ganho na parte de leveza, porque geralmente a prancha fica realmente um papel, e a gente sabe que numa marola, uma prancha mais leve, você tem a condição de fazer manobras mais rápidas, mais velozes, né? É um ponto, sabe? Eles têm uma construção muito diferenciada, né? Porque tem muita gente que está tentando copiar, mas não está conseguindo chegar no parâmetro da Dark Ash, porque o cara tem uma construção onde ele consegue adaptar o shape original do shaper com a construção dele. Então, porque tem uma situação que acontece quando você lamina a prancha de carbono, que ela deita o shape. Ela tira, você vem com isso e ela fica assim. Ela faz assim, ó, tá. Entendi. Quando tu lamina, entendeu? E ele consegue manter exatamente igual. Posso dar qualquer modelo para ele. E ele vai fazer igualzinho. Sai exatamente como tem na fábrica. Tu pega, tua curva é igual, rabeta igual, bico igual, volume igual, tudo. Até esse fato que você colocou, que a prancha era muito, muito leve, a gente até adaptou um pouco mais pesada. A gente queria mais semelhante a PU no peso, porque o Felipe achou muito leve nas primeiras que a gente fez. A primeira que a gente fez há muito tempo atrás, faz uns 5 anos, eu acho. Uns 4 anos atrás, a gente fez a primeira Black para ele. E ela saiu com essa dificuldade de ser muito leve, ele não conseguiu adaptar com ela. Quando ela começou a botar um pezinho nela, aí ele já sentiu mais a prancha. Quando saiu no peso ideal, aí ele virou esse fenômeno que ele está hoje, né? É engraçado você ter falado disso agora. Uma vez eu conversando com o Michel Burez, ele falou para mim, André, para todas as etapas, porque ele é patrocinado pela Firewire, e nós sabemos que é epoxy também, as pranchas são extremamente leves, e ele falou para mim, André, eu sempre peço um quiver com 2 pranchas, uma mais pesada e a outra leve. O porquê da mais pesada? Para dias com vento. Uma prancha muito leve num dia com vento, numa etapa com vento, você não consegue controlar a prancha, ela é muito leve. Então o Michel pediu uma prancha com peso normal para justamente passar pelos calombos com mais suavidade, não perder velocidade, não perder como é que se fala? A tração das quilhas, né? Com a onda. Exatamente, aderência, exato. Exatamente. Porque, na verdade, o epóxi ela flutua 15% a mais do que a prancha normal. Então, se ela flutua mais, se eu tiver o peso dela abranjando um pouquinho mais leve do que a PU, ela vai ficar muito em cima da água. Você cravar ela na água, cara, é como você pega um isopor e pega o bloco de poliuretano e você bota na água, você afunda uma com a mão e funda com a outra e segura as duas. Tu vai sustentar. A outra vai jogar pra cima. Vai sustentar ela. A outra, cara, tua mão vai ficar mexendo. Ela vai jogar pra cima. Ela vai querer subir quanto antes. Vai subir muito rápido, entendeu? Então isso é certo que o material faz o diferencial, né? Por isso que a galera usa. Por isso que eu acho que até a combinação da laminação de carbono de epóxi, ela faz uma função boa, porque o carbono é mais pesado. O carbono é mais pesado por natureza, já é mais pesado do que a fibra de vidro, se eu não me engano. O tecido, né? Normal. Então eu acho que ali já tem uma comparação, né? De diferença. E só para confirmar, a Dark Art, o shaper é feito na máquina dele, lá na empresa dele, não é isso? Não. O shaper é feito pelo Márcio, e aí manda para lá. Entrega pronto, ele só lamina. Entendi. Mas aí tem a técnica de laminar para não abaixar a rabeta, né? Não descer, ficar sempre na mesma curva. Então, a curva da prancha, cara, quando o cara lamina normalmente no carbono, se não tiver essa técnica aí, ele sempre vai perder um pouco do nível do shape. O shape vai desaparecer um pouquinho, não vai ser igual o que você pegou lá na fábrica e tirou da sala de shape. Quando ela passou pela laminação, ela já vai mudar um pouquinho. Né? Isso acontece até na laminação normal, né? Mais raro, mas acontece. Irado. Bem, Uf, brigadão aqui, vamos... Não, tá de boa, eu tô bem. Seu tempo aí tá tudo certo. O papo fluiu fácil, né? Já passou uma hora, o papo fluiu, voou. Mas eu conheço os dois, né? Eu conheço os dois. Fácil, tá quando eu tudo vi bem, aqui, eu em falei, casa, passando de 40. Me sinto bem aqui. É um prazer, cara. Fluiu fácil demais. Pô, muito obrigado. Vocês são, gente finíssima. Muito obrigado por ter me tido aqui
no podcast com vocês. Acho que foi um pouquinho, né? Não dá pra gente falar tudo que a gente quer, porque o tempo é limitado, mas a gente teve acho uma conversa muito agradável, né? A gente consigo colocar... Não falei só da Sharpay, eu acho que isso é importante. Abranger o surf, que eu acho que o surf que é a nossa conversa, né? Claro, nós sabemos. Claro que exato, eu quero só deixar bem claro, assim, eu tenho um time, eu prezo por todos do meu time, que eu sei que uma hora alguém vai ter que assistir isso, então eu amo todas as meninas, né? Independente de qual o país e qual a nacionalidade. Amo todos os meninos também, independente da nacionalidade, de qual país. Eu dou todo o apoio e recurso que eu posso para todos os atletas que trabalham nesse time. Considero eles uma família, né? O André realmente não é o meu atleta, mas é da família. Posso dizer que é da família. É da família, vamos dizer da família. Trabalha no time, né? Traz as novas os melhores surfistas da cidade aqui surfam de Sharpay, né? Exato, dá as indicações, faz um excelente trabalho em Santa Cruz como coach. Prezo muito pelo trabalho dele e por essa parceria, né? Eu acho que eu tenho uma parceria entre nós aqui que a gente faz que é importante, né? E vice-versa, tanto da minha quanto da dele, ele comigo. A gente sempre teve porta aberta para isso. E a gente não pode parar, né? O team manager, na verdade, ele não pode só ficar satisfeito com o que tem e achar que é só isso e deu. A gente sempre tem que estar com os olhos abertos para as novas gerações que estão chegando. E como eu falei, né? Pode ser do Brasil, da Europa, Japão, Estados Unidos, né? Austrália, onde for. A gente sempre está de olho, a gente sempre está ligado. Os nomes, né? Hoje nós temos aí, só para deixar bem claro, nós deixamos a filha do Josh Kerr, né? Muito boa. Tá surfando de Sharpay. Ah, é mesmo? Tá surfando de Sharpay. Vocês tiraram até a Austrália, da Faro a Sharpay Austrália postou as últimas ondas dela, né? Ótima contratação. Ótima contratação. Eu não sei se é uma contratação, mas é um trabalho que está sendo feito lá já. Se pegar, entendeu? É uma ótima contratação, porque eu acredito que isso é fundamental. Acredito que ela é a futura campeã mundial. E eu tenho interesse em outras duas meninas aí que eu vou deixar assim meio só em aberto, né? Uma é do Havaí, uma menina de 10 anos que eu tô na luta, que eu acho que eu vou ter esse trabalho com ela. Vocês vão ficar sabendo mais pra frente. E uma que já está despontando aqui, que até desistiu do CT, né? Vamos se dizer que vocês já devem saber, mas a gente está trabalhando ali. A gente, não vou falar nomes ainda, porque eu não quero vincular, essa é animal. Nós estamos aí. Eu acho que o surf feminino deu uma explodida, hein? Essa é animal. É outra também que é pra chegar e vai lutar por títulos, cara. Eu vou te falar por título, porque essa é o equipamento, muito... a visão do time já vê o equipamento. Porque eu vejo assim, ela é excelente surfista, né? Não quero dizer o nome para não ter conflito, mas eu vejo que o equipamento dela vai chegar. Eu não vou chegar nela agora, nem daqui a pouco, nem depois, nem esse ano, mas vai chegar um ponto que ela vai precisar do equipamento. Então eu já vou deixar a minha semente plantada ali, com a ideia do que pode ser desenvolvido, e deixar a escolha dela na frente, se ela disser assim, eu quero experimentar, e venha e a gente faz o trabalho. Exatamente. Não, nunca se vem da nossa parte chegar a falar, quero que tu venha, não. A ideia é essa mesmo, a ideia é ela se interessar pelo produto e tentar acreditar que aquilo ali pode ser um novo desenvolvimento pro surf dela, né? Eu sei que ela vai precisar, uma hora ela vai precisar. Ela é muito team boa. Manager também não... O team manager, ele não só totalmente goleiro, mas também nós trabalhamos em conjunto, é esse que é o totalmente. ponto mais forte. Eu não posso estar em Santa Cruz todo dia. Os meus olhos são os olhos do André. Entendeu? Lá no Brasil também tem outras pessoas que trabalham lá, que também estão trabalhando com a Sharpay, que são aqueles olheiros que dizem assim, pô, tem essa... Eu vou dar até o exemplo, né? O grande amigo, um grande abraço para o Paulo Kidd. Esse é um grande olheiro, acho que ele é um cara que tem uma visão excelente. Né? Foi um dos que mais colocou as fichas em cima do Gessé para estar no time, e eu assinei embaixo. Ótima contratação. Assinei embaixo.
Muito obrigado. E o Paulo é um ótimo treinador, Ótimo. né, cara? Um cara que foi surfista profissional, representou o Brasil mundo afora, sacou? Foi top 16 na Brás durante muitos anos e faz um trabalho excelente com toda essa geração. Fez com Alejo, com Gessé e tantos outros, né? Sim, claro, exatamente. Eu acho que é fundamental essa posição do team manager, ter conhecimento dos coaches, conhecer coaches. Sim, claro. É o que faz o team manager crescer, tá? Eu não estou dizendo... Eu não trabalho sozinho, jamais. Eu tive méritos com algumas coisas relacionadas à minha pessoa por ter conhecido antes aquelas pessoas, mas não fiz nada sozinho. Eu sempre tive uma equipe em volta de mim e preservo para essa equipe, né? Tanto do Márcio, que é o meu patrão e meu amigo, e é o shaper da empresa, é o dono da fábrica, né? Mas até acho que a confiança é tão grande nele, em mim, que ele vem perguntar. Uma das contratações mais importantes, que não fui eu que fiz, mas que eu assinei embaixo, quando ele me perguntou, ele me ligou e perguntou: o que tu acha desse cara? Eu falei: pode assinar, brother. Essa é a nova geração do Hawaii. Barumamia. Pô, esse moleque é um monstro. Eu falei: assina agora. Monstro. Tá interessado? Quer, ele quer ser do time, quer trabalhar, pode botar. Entendeu? Monstro. Ótima O Sean Ward, que é o coach dele, que é o manager, né, o manager coach dele, empresário dele, que dá um apoio enorme para ele. Eu acho que foi fundamental esse vínculo, que é um cara que eu conheço há muitos anos, já competimos lá atrás também. Pô, ele ganhou o campeonato 5 estrelas no Guarujá, cara. Já ganhou no Guarujá. Ganhou do Renato Galvão na final. Isso mesmo. Boa lembrado. Uma época boa que ele tava ali ainda no circuito do QS. E ele, eu acho que se eu não me engano, é o manager do John também. Não, se não é, já foi. Se não é, já foi. Eu acho que já teve uma participação ali, mas eu acho que não é do John, não. Ele trabalha com muita gente. Ele tá com alguns atletas bons aí. Tem uns atletas bons, né? O Eli, né? O Eli de Maui. O Eli dele, ele trabalha com ele também. Ele tá bem, cara. Eu acho que ele tá bem assistido ali. Os atletas com ele. Ele conhece a indústria, né, cara? Ele conhece a indústria. Trabalhou na Unil, trabalhou em várias outras empresas muito importantes, né? Foi surfista da Unil, se for pra Unil, né? Por isso que eu te falo que eu acho que foi ele que fez, porque o John foi Unil durante muitos anos. Né? Muitos anos. Foi. Naquela época eu acho que teve, né? Porque na época que eu conheci o Sean Ward, ele já ainda competia. Então, eu não sei se ele trabalhava, mas naquela época era o Micah Pitts. Micah Pitts era o team manager da Unil, que né? também surfava muito bem. Era o team manager dos Goldastos, né? Na época que eles eram Unil também. Então, é uma época... foi assim que eu entrei, cara. Eu entrei conhecendo os principais caras dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Scott Daly, Russ Phillips, Micah Pitts, Chad Wells, aí vai, né? Cada um trabalhou por uma grande empresa, né? É isso. Meu irmão, muito obrigado. Bate-papo maravilhoso. Muito obrigado também. Tinha muita conversa aí, outra hora não tem que sentar e conversar para esquecer. Pô, valeu, outra coisa. Não, essa tem que é falar com muitas, o querido patrão, aí, poderoso patrão, chefão, o nosso querido Márcio Zouve, para também vir aqui no nosso querido Surf Papo e Flow, que vai ser uma honra. Só convidar, hein? Vai ser uma honra receber o shaper número 1 do mundo, né? Já sugiro. Pode preparar, viu, Felipe, aí a data aí, tudo. Já vou passar para ele esse convite. E ele com certeza vai fazer. Como você mesmo falou, né, André? O Márcio é um cara nota mil. De outro mundo, brother. Eu não sei de qual planeta que ele veio, mas ele aterrissou no lugar certo. É um cara. Eu tenho até um. Oi, pô, tu foi na fábrica, fez o teu trabalho, né? Uma vez com. Acho que era um trabalho solo teu, né? Muito legal. Mas isso que eu ia falar, sugiro até depois, quando tiver Trestles, quando tiver o Finals, né? A gente fábrica. Descer aí. Ou semana que vem, Lay Day de Bel, a gente, desce lá e vai todo mundo fazer uma parada bacana, falar de prancha de equipamento. Pode vir. Na real, Márcio não vai estar, porque o Márcio está em Bells nessa época. Ele vai estar lá. Ele volta e eu vou para Margarete, né? Aí a gente se encontra de volta. Na volta de Margarete, se vocês quiserem, ou se vocês quiserem também, vocês estão... A fábrica está aberta, meus amigos. Não preciso estar minha presença lá. Eu tenho certeza que vai
vai ser bom, vocês vão ser bem recebidos, vocês vão fazer um bom trabalho lá, não tem problema nenhum. Fechou. Aloha, tá? Moleque, sangue bom, um beijo no teu coração, saúde e muita paz. Obrigado. Fechado. Beijo na família, Felipe, no filhotinho, né? Coisa linda, hein? Parabéns. Prepara que a jornada é longa, hein? A jornada é longa. Diga o nosso amigo o André, porque eu só tenho um, né? Tu também. O meu é mais velho que tu. Vou te falar, a quantidade de cabelo branco é o dia inteiro, meu irmão. Só cada dia tem mais 1000. Mas ele fez certo, ele pegou 2 e botou um no surf já, velho. Já tá bom, o moleque tá quebrando, hein? Tá quebrando, hein? Daqui a pouco eu vou ligar pro tio Márcio. Aí, tio Márcio, tem um moleque bom aqui. Rápido. Vai ter que falar com o tio Yuf primeiro. Eu tenho que falar com o tio Yuf primeiro, exatamente. Eu vou botar o meu daqui a pouco aqui, ó. Tá no sistema aqui, ó. Botar pro André treinar primeiro, depois. E só pra fechar, o trabalho de team manager. Fazer assim. Eu vou usar as palavras do Jean. É exatamente a teoria que o Jean colocou como um trabalho de equipe, para a equipe, como trabalha com a equipe, é exatamente o que ele falou, né? É tudo dentro do potencial do surfista, onde que ele está, qual o status do surfista, o que a gente pode acreditar no desenvolvimento dele, se ele tem realmente potencial de chegar lá, a gente está aqui para fortalecer. Esse é o ponto. É isso aí, irmão. Muito obrigado, cara. Show de bola. Fechou? Exato. Muito obrigado por me terem, tá? Fechado. Muito obrigado mesmo. Prazer. É o meu primeiro podcast. Se eu tiver alguma coisa enganada aqui, me corrija depois.